Depois de 10 anos dedicando a sua carreira exclusivamente à DC e à Warner, o Zack Snyder decidiu agora sair da caverna. Ele teve, claro, também problemas pessoais gravíssimos nesse meio tempo, né, com a filha dele e tudo mais, mas ele tá voltando agora pela primeira vez, eu acredito, na carreira dele, não trabalhando com a Warner, mas trabalhando com a Netflix, lançando um filme de fantasia que é cada vez mais raro hoje em dia, porque ele é um filme original, entre aspas aqui, mas o que eu quero dizer é que não é um filme baseado no material prévio, nem num livro, nem numa HQ, nem em programa de televisão, nem nada. Eu tô falando de Rebel Moon, que agora tá na Netflix na sua parte 1, e quando termina o filme, a Netflix já deixa lá o anúncio de que em abril de 2024 já vai chegar à plataforma a parte 2. Então essa vai ser provavelmente uma daquelas franquias ou trilogias, seja o que for, eu não sei quantos filmes vão ser ao todo, que a Netflix já lança um filme atrás do outro. Aconteceu isso com Rua do Medo, uma franquia de terror recentemente. E o que eu posso dizer desse filme é que, por mais que seja, como eu falei, um filme original, de original ele não tem muita coisa. Ele bebe de várias fontes, ele bebe de filmes clássicos como Os Sete Samurais, por exemplo, até filmes como A Sociedade do Anel, e obviamente isso durante a projeção inteira você fica sendo relembrado, né? Ele bebe muito de Star Wars. Tem várias questões ali no filme, várias situações, vários elementos, inclusive elementos de construção de universo, de arco dramático dos personagens, que lembram o Star Wars. Então não dá pra dizer que ele realmente é uma história original. Só para vocês terem uma ideia, né? A história se passa numa galáxia onde existe, obviamente, um sistema solar, ou mais de um, mas essa história se passa num sistema solar, em que um planeta coloniza os outros, ou coloniza também os outros satélites naturais ali em volta, e é óbvio que esse governo que chegou ao poder, isso é importante, ilegitimamente, derrubando o Império de milênios, e isso a gente aprende sobre a história ali no começo do filme mesmo, com uma narração bem tradicional, que explica o beabá daquele universo, e aí é claro que um grupo de rebeldes vai se montar. Esse primeiro filme aqui é muito mais sobre a montagem, a formação desse grupo de rebeldes, do que necessariamente sobre a batalha entre eles e usurpadores do Império. E aí, dentro desse grupo, você vai ter ali vários personagens que são muito diferentes um do outro, mas que cada um vai ter uma função muito específica para cumprir. É isso. Então você já percebeu que, como eu falei, o filme não tem nada de original, o que não é um problema. Tem até elementos do filme que eu gosto muito da criação do universo. Ali no começo do filme, por exemplo, quando a gente está acompanhando aquele grupo, aquela comunidade de agricultores ali nos quais a gente vai passar o primeiro tempo ali do filme, e de onde vão surgir alguns membros dessa equipe de rebeldes, inclusive a líder, que é vivida pela Sofia Boutella. E eu gosto, por exemplo, como naquela comunidade o filme mostra que o sexo é usado por aquelas pessoas como uma forma de adoração aos deuses, como uma forma de gratidão pelas colheitas, pela vida, pela paz daquele povo, etc. O sexo tem um papel que está interconectado com a religiosidade daquele povo. Eu acho isso uma ideia muito legal. Tem vários elementos ali que, inclusive, eu gostaria que o filme tivesse desenvolvido um pouco mais, porque na primeira parte do filme, no primeiro ato, eu senti falta de mergulhar um pouco mais naquele universo, porque principalmente quando o primeiro ponto de virada do filme acontece, que é quando os personagens, principalmente a protagonista vivida pela Sofia Boutella, precisa sair da terra ali onde ela tá e começar a jornada, aí a jornada vai ser bastante batida, como eu falei, vai seguir toda aquela jornada, aquele arco da jornada do herói lá, do Joseph Campbell, por exemplo, batida por batida.
Então não é uma história que surpreende muito. Ainda falando dos pontos positivos do filme, das coisas que eu gostei, eu gosto muito da criação de personagens e de criaturas aqui, né? Porque o filme usa uma espécie de lógica hibridista para misturar espécies que a gente conhece para fazer os monstros que habitam aquela galáxia. Então, tem personagens que são uma mistura de aranha, de aracnídeo, com humano. Aí o outro parece uma mistura de um gato com uma águia, um gato preto, inclusive. E eu acho muito legal a gente ir descobrindo essas criaturas. As criaturas são muito legais. Esse é um filme que ele é inteiramente, ou praticamente todo, sei lá, eu diria que no mínimo 90% do que você vê na tela é criado em computação gráfica. Isso não é novidade pro Zack Snyder, porque ele é um cara que desde o começo da carreira, quando isso era novidade ainda, lá nos anos 2000, né, quando a gente jamais havia pensado que era possível dirigir um filme inteiro só com imagens geradas no computador, ele já estava fazendo isso. Ele já estava na vanguarda desse fenômeno que ia se tornar padrão em Hollywood, quando ele fez 300, quando ele fez o Sucker Punch, depois que também era uma história original que não era baseada em nenhum material prévio e que fracassou na bilheteria, fracassou com a crítica, mas que é legal que haja esse tipo de filme, né, pra sair um pouco da rotina de vez em quando. Isso é um mérito que esse filme aqui tem. Mas, como eu falei, por mais que tenha elementos do universo que são legais, que são interessantes, você é relembrado o tempo todo de filmes melhores, filmes mais originais, filmes clássicos, nos quais esse aqui tá se inspirando. Tem até uma personagem ali falando de Star Wars, vocês já perceberam que a história bebe muito da franquia do George Lucas, mas até elemento simples. Tem uma personagem que, quando ela vai lutar, ela revela que tem duas espadas de luz vermelha fosforescente, ou seja, ela tem dois sabres de luz. Tem até um momento naquela fase da jornada do herói, ou da heroína aqui no caso, quando ela ainda tá reunindo a trupe que vai acompanhá-la na missão. Eles vão para um bar que lembra muito o bar do Boba Fett, com aquelas criaturas repulsivas, aquele universo de monstros bêbados, monstros que são os párias daquele sistema solar, até nessas paradas, digamos assim, até nesses momentos em que a ação para que os personagens descansem e para que os personagens se desenvolvam na nossa frente, o filme copia algumas ideias da franquia dirigida e produzida principalmente pelo George Lucas. Vai ter gente, e eu já aposto isso, gente, vai ter gente que vai ficar furiosa se entender o filme e vai ficar gritando lacração. Porque hoje em dia, né, vocês sabem muito bem disso, as pessoas estão descobrindo que filmes que elas assistiram a vida inteira e que elas amaram a vida inteira tinham uma trama, um subtexto e muitas vezes um texto político que vai contra as ideologias que elas abraçaram depois, mais tarde, na vida. Então tá cheio de conservador, reacionário, que ama Star Wars até hoje e, como eu falei, torcia para os rebeldes. Mas na vida real, torce para os representantes que seriam o Império. E aqui, esse é um filme que vai trazer uma lógica de colonialismo ali que é muito óbvia. Esse filme é um filme sobre colonialismo. Ele é um filme, por exemplo, sobre como aquela sociedade rural na qual a protagonista está quando o filme começa precisa continuar exportando commodities, eles precisam continuar sendo uma sociedade rural, uma sociedade que tem a sua economia e a sua sobrevivência baseada na agricultura por uma imposição que vem da metrópole. Não é uma questão de escolha, é uma questão de subserviência à metrópole que precisa dos recursos naturais de planetas aqui no caso, ou de países no nosso mundo, que se não continuarem sendo pobres, não continuarem baseando a sua economia em recursos naturais e exportação desses recursos em troca de tecnologias manufaturadas e muito mais caras que vêm desses países ricos, da centralidade daquele sistema solar, é claro que a sociedade colapsa, né? Eles precisam disso para continuar desenvolvidos e para continuar se desenvolvendo. Então, uma crítica é uma... E não é nem uma crítica, eu acho que é mais um retrato de uma sociedade que tem muito em comum com a nossa e que as pessoas que perceberem
e que são contra esse tipo de discurso hoje em dia, né? Aquelas pessoas que defendem os Estados Unidos e que defendem o agronegócio, vão ficar bastante incomodadas, mas eu acredito que a maioria dessas pessoas que eu acabei de descrever não vão nem sacar que essa é uma das mensagens, é um dos temas ali do filme. Além disso, é claro que o Zack Snyder vai abusar de câmeras lentas. Os momentos em que ele faz isso, ele faz bem, mas é aquele tipo de estética que a gente já conhece, a gente já viu várias vezes. Eu gosto também, voltando à questão da criação do universo do filme, eu gosto de como ele usa, por exemplo, algumas comparações com o nosso mundo para criar alguns elementos daquele mundo. Então, tem um momento em que eles vão lá para uma espécie de coliseu, e o coliseu daquele universo é um coliseu que parece muito mais as ruínas do Coliseu de Roma que a gente conhece, do que uma reconstrução do Coliseu na época do Império Romano, por exemplo. E até tem aquele personagem que vivido pelo Djimon Hounsou. Não, Djimon Hounsou, sei lá. Esse ator que tá em vários filmes de fantasia, de ficção científica, ele tem um biotipo que favorece muito ele participar de filmes desse gênero. Ele é um personagem que, quando eles encontram ele é um general, eles encontram ele pela primeira vez, ele tá na sarjeta lá, ele tá todo sujo de um pó branco, e ele tem uma barba grande, assim, que tá meio que enrolada em cachinhos, que é muito engraçado. Eu não consigo acreditar que isso seja sem querer, porque ele tá parecendo muito uma estátua romana num momento e numa, como que eu posso dizer, vizinhança ali, e num momento da história em que há referências a Roma, como eu falei. E eu gosto também que nesse filme tem várias viagens que eles fazem, e o filme vai mostrando, por exemplo, um planeta ou uma lua que é baseada na mineração. A outra é baseada, sei lá, no comércio, é como se fosse uma espécie de paraíso fiscal. Eu gosto disso, apesar do filme deixar isso sempre meio de lado, né? Então a gente tem algum vislumbre de como aquele sistema solar funciona, mesmo que essas ideias passem rápidas pela tela. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza se esse filme fosse lançado no cinema. Por exemplo, se o Zack Snyder tivesse ainda trabalhando na Warner e ele precisasse do sucesso do filme na bilheteria para conseguir dinheiro para financiar o segundo, o terceiro, eu não sei quantos filmes ele tem em mente para a franquia, eu não sei se ele conseguiria. Então eu acho que, de certa forma, ele sabendo disso, ele foi para Netflix, né? Porque na Netflix não só há um sigilo que nem sempre favorece os realizadores, mas às vezes sim, em relação ao número de pessoas assistindo, ao dinheiro que a Netflix fez com aquele filme. É muito difícil mensurar quanto do dinheiro dos assinantes, quanto do dinheiro de publicidade é responsabilidade de um filme ou de outro. Então a Netflix, que não se baseia nisso para lançar os seus próximos filmes, ela não se baseia no sucesso comercial, digamos assim, dos filmes anteriores, eu acho que favoreceu o Zack Snyder fazer o filme na Netflix. Como eu falei, o filme termina, isso não é um spoiler, tá, gente? Porque termina com aquele grupo montado, aquele grupo formado, como se fosse a Sociedade do Anel, por exemplo, e os Sete Samurais também, eu já falei todas as referências aqui. E é isso, eu acho que é um filme divertidinho, mas nada mais do que isso. Ele é bem maniqueísta, ele tem um vilão que é um vilão malvado, é um vilão, sei lá, insensível. Inclusive, os vilões do filme ali, eles têm uma roupa que parece um pouco da SS, e ao mesmo tempo tem alguns robôs ali em volta, com uma armadura meio que da Idade Média. Essas referências que eu falei que são divertidas, e no final das contas, tem um epílogo no finalzinho do filme, que não chega a ser uma reviravolta, mas é um epílogo do qual eu gostei, porque ele revela algo mais, eu não vou dar spoiler aqui, eu não vou falar o que é, tá? Ele revela uma nova característica importantíssima, essencial, de um personagem que a gente achava que conhecia, e no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, ele revela algo que vai ser importante, não tão importante assim, mas é importante pro segundo filme. Se o filme fosse lançado no cinema, se eu tivesse que pagar para ver o segundo filme, eu pagaria? Provavelmente não. Agora, como o filme é da Netflix, ele vai passar lá, eu já tenho assinatura do serviço de streaming, eu vou assistir o segundo?
Também não sei. Eu quero saber de vocês, se vocês assistiram ao filme, se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não deixem de se inscrever no canal, se vocês ainda não estão inscritos, de dar um like no vídeo, façam aquele ritual, né, de clicar no sininho e em sempre, porque é importante para vocês receberem os vídeos novos quando eu publico por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!